Boa noite, pessoal. Estamos aqui para nossa live e hoje a gente vai estar falando sobre saúde da mãe, né? Eu fiz um convite aí, mães, vamos conversar um pouquinho sobre saúde. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues. Se você está me assistindo aqui na reprise, a gente tem vários conteúdos aqui no GTV, né? Desde o ano passado eu tenho entregado toda segunda-feira às 8h30, a gente tem um encontro marcado para falar sobre temas referentes à criação de filhos e tudo que envolve a família e esse âmbito, né? A gente está no tempo de pandemia, né? Eu comecei essas lives bem, né? Um pouquinho antes, depois chegou esse período e os nossos encontros, né, tem sido por aqui, né, virtuais, mas eu tenho a certeza que é muito presente tudo isso que eu tenho falado, né? Eu também sou mãe de duas crianças, da Rebeca que faz hoje é o aniversário dela de 3 anos, né? O Benjamin com 6 anos, e tudo isso está muito presente na minha vida enquanto psicóloga, enquanto juvenil também, e quanto mãe que cria filhos também e que tem o olhar, né, da criação de filhos, de um filho emocionalmente saudável e que também, né, que a gente proporcione uma família emocionalmente saudável. Eu tenho falado isso, eu tenho um programa que chama Paz com Propósito, né? Se você ainda não se inscreveu, daqui a alguns meses eu abro outra turma. E lá a gente trabalha bastante isso, né? De quais são os tripés para que a gente possa pensar nessa possibilidade. Eu sei que é muito difícil, né? A gente não é determinante. Às vezes algumas organizações a gente acha não é determinante nem para o adoecimento e nem para a saúde, dizer que você é responsável por tudo na vida do seu filho. Não é isso, né? Mas garantir umas bases, que você saiba mais sobre o desenvolvimento dele, garantir que você tenha um propósito na criação de filhos, que você tenha uma mira, né? Tenha um ponto final, para que na hora que você se sentir perdida, você voltar para esse ponto final, e também ter o seu autoconhecimento de mãe, de pai. Isso é um dos pontos iniciais para quando a gente pensa num filho emocionalmente saudável, numa família emocionalmente saudável, né? Não é garantia, mas sem essa base também, aí eu tenho certeza que a gente não chega, né, na construção que é diária, né? É um exercício diário, né? Eu escrevi hoje falando sobre o aniversário da Rebeca, né? Eu tenho um exercício diário com ela. Ela é bem agitada fisicamente, e eu falo que eu tenho um exercício diário de ensinar, passar para ela o que ela precisa aprender, ensinar sobre autorregulação, sobre ela se regular melhor, dela observar o outro, dela reconhecer os sentimentos. Então, tudo isso é prática diária, eu sei disso, né? E o meu convite de continuar fazendo esse conteúdo para você é exatamente para que você se sinta motivada a continuar pensando, a continuar fazendo o que é necessário ser feito. Mesmo quando a gente cansa, a gente descansa, mas que a gente não desista da criação do filho, tá bom? Então hoje eu tô falando aqui sobre saúde, e para que a gente fale sobre saúde, eu também vou falar sobre o adoecimento, né? Cada dia mais na minha atuação clínica eu tenho conversado com mães que estão adoecendo, né? Cada vez mais no nosso mundo, né? Isso não é só da mãe, mas cada vez mais no nosso mundo o adoecimento mental tem trazido grandes prejuízos, e nós precisamos estar alertas. Não é porque eu sou psicóloga, né? Não é porque eu trabalho na área de saúde, isso não me isenta também do adoecimento. E precisamos, toda vez que eu falo, eu também me ouço, né? Para que nós possamos trabalhar com prevenção, para que a gente possa se cuidar melhor. Eu tenho trabalhado com muitas mães e eu sempre falo isso, né? Uma mãe desnutrida não dá leite, então a gente precisa cuidar da nossa saúde. Então a minha fala de hoje, a gente vai estar atento a isso, que nós precisamos nos nutrir para que a gente possa dar um bom alimento para os nossos filhos. Se a gente está falando de filhos emocionalmente saudáveis,
nós mães precisamos nos cuidar para que a gente possa cuidar dessa saúde emocional e a gente, a partir daí, ter as ferramentas, né? Ter a energia, ter a vitalidade, ter o autodomínio, ter esse controle para que a gente possa passar isso para os nossos filhos. Então, o adoecimento mental hoje no mundo é uma das doenças que mais traz incapacidade para as pessoas, né? A depressão, por exemplo, é a terceira causa de afastamento no Brasil do trabalho, né? Então, assim, quantas coisas, e pensa no pós-pandemia, né? Quantas situações diferenciadas a gente tem vivido hoje em dia que tem agravado esse adoecimento mental ou que tem trazido para algumas pessoas que se achavam muito saudáveis algumas doenças. Por isso que eu falei lá no início, todos nós estamos passíveis ao adoecimento e precisamos cuidar, né? As minhas falas têm trazido prevenção para que a gente possa cuidar. Então, é incapacitante. Você pode estar aí, eu coloquei algumas coisas que às vezes as mães me trazem e eu vou trazer para você só que você possa ter uma percepção de como está a sua saúde hoje. Você sabe como está a sua saúde emocional hoje? Você parou um tempinho para se observar, você respirou um pouquinho. Eu tenho falado então que a gente precisa trabalhar com essa prevenção, porque todos nós estamos passíveis ao adoecimento. E falando em mães, né, nós estamos dentro de uma família, nós temos os filhos e precisamos cuidar não só por eles, mas também por eles, mas porque a sua vida, né, ela tem uma proporção de ação muito grande, né? A sua saúde proporciona grandes coisas aí para outras pessoas que estão ao seu redor. Você pode estar às vezes com uma mudança de humor muito rápido, oscilando muito de humor, às vezes com uma tristeza que já faz alguns meses que está com você, que você não consegue mudar esse sentimento, ansiosa, né? Uma ansiedade não só por alguma coisa que vai acontecer, mas tentando prever algumas situações, tentando manter no seu controle essas situações, e aí você vê que isso não consegue acontecer, isso te traz alguns sinais também no seu corpo, né? O seu coração acelera, você sua muito, você não consegue organizar as suas ideias, você se sente muito cansada mentalmente, você aparentemente às vezes se encontra desesperada em algumas situações que você não consegue se organizar, uma irritabilidade muito grande, né, que você não consegue, nem você. Tem algumas mães que falam: Maria, nem eu consigo me ouvir, nem eu consigo ouvir o meu grito, quando eu falo, eu mesmo depois me sinto mal. Então, ou você já pode também estar se automutilando, alguns cortes, ou tendo um pensamento de morte, né? Todos esses sintomas, sinais podem já estar aí dentro da sua rotina. Então eu quero que você pare um tempinho para ouvir o que eu tenho para falar, e para quem não está ainda com esses sintomas, que você também pare, para que a gente possa falar em prevenir, né? E para quem já está com esses pontos que eu falei, para que a gente busque um tratamento, né? Então, o primeiro ponto que eu sempre trabalho com as mães, que eu trabalhei com as mães esse sábado e eu falei que ia fazer essa live para deixar gravado, então, esse conteúdo, é que não temos controle sobre tudo. Nós, mães, eu me coloco isso no lugar. Às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande por deixar tudo sobre o nosso controle, né? Os nossos filhos, a casa, marido, cachorro, papagaio, comida, todas as coisas, né, precisam estar sobre o nosso controle. E eu falo que sim, enquanto mães nós temos acho que um dom muito divino de poder conseguir conciliar muitas coisas.
né? Mas isso não nos dá permissão para falar que isso está sobre o nosso controle, né? Nós organizamos sim, nós planejamos sim para que a gente possa, né? A organização faz parte da saúde emocional, mas o controle, o perfeccionismo, né? Tudo está lá nos mínimos detalhes, minutos, reação do nosso filho, tudo isso, se você tentar manter esse controle que não é controlável, provavelmente ele vai te trazer uma ansiedade generalizada, uma situação que não vai estar sobre o seu controle. Né? Então, essa é a nossa humanidade, né? Nós não temos essa condição de controlar todas as situações. Nós não temos e não precisamos ter essa condição de que tudo na vida dos nossos filhos vão estar regulados sobre o nosso olhar, né? Eles também são seres humanos, né? Eles também vão ter todas as outras situações na vida deles. Eles podem, às vezes, ter um pai que não está presente, ter um pai que nem foi conhecido, e você não precisa assumir, né? Você vai ter mais responsabilidades, mas você não precisa assumir papéis que vão te trazer ao longo do período mais peso, mais fardo, né? Seja mãe, né, com todo o seu amor, e todas as outras situações que podem faltar na vida do seu filho, vai ser o encontro dele também com as dores dele, com as faltas dele, mas que você vai estar junto para que ele passe por isso. Eu sempre falo para as mães, principalmente de pais separados ou pais que não estão nem um pouco presentes, né? Falo, não tem como sumir, que isso apague da vida do seu filho. Você pode fazer tudo que você imagina poder fazer para que o seu filho não sinta falta, né? Mas você não pode ser o pai, né? Você não vai virar o pai, né? E isso é uma partinha que ele vai ter que lidar na vida dele, como nós, enquanto mães, tivemos que lidar com algumas coisas nas nossas vidas, né? Todos nós, qualquer criança, adolescente, adulto, idoso, nós precisamos lidar com essas faltas, com essa falta de controle. Realmente é isso o aprendizado, de lidar com a frustração, de lidar também com a humanidade do outro, né? Que ele não é responsável por te satisfazer, mas tem outras situações na sua vida que vão te completar, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Não temos o controle de tudo e não precisamos ter o controle de tudo. Se a gente ficar com essa tentativa, né, nós vamos adoecer, né? Se a gente ficar tentando ser a mãe perfeita, que a gente fala uma mãe boa, né? E nós somos mães que damos todos o nosso amor, nós somos mãe que amamos os nossos filhos. Isso é o que é necessário, e não trabalhar com perfeição, tá bom? O segundo ponto é que a gente possa saber que alguns momentos na nossa vida de maternidade nós vamos precisar ter equilíbrio de algumas áreas. E o equilíbrio não quer dizer que todas as áreas em todo o tempo vai estar assim. É uma reta, né? Então, assim, aqui tá a profissão, aqui tá os nossos filhos, aqui tá a nossa casa, aqui tá nosso esposo, ou quantas outras, aqui tá a atividade física, aqui tá a alimentação. Não é assim sempre, né? O equilíbrio tem a ver com... Deixa eu revisar. O equilíbrio tem a ver que nós temos pesos diferentes em cada tempo da nossa vida de mãe. Quando a nossa criança nasce, né, ela pequenininha lá, ela retém da gente, né, ela pede da gente quase 100% da nossa atenção. Mas ainda precisamos lembrar que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa dormir, mesmo que seja menos, que a gente precisa tomar água, né? Isso ainda é muito necessário, mesmo que pareça que é só 10% e 90% é o tempo que a gente está lá com os nossos filhos.
Quantas outras coisas? Aí eles vão crescendo, esse tempo vai variando, aí a gente volta a trabalhar, né? Então aí a gente equilibra um pouquinho melhor o trabalho. Quando eles são menorzinhos, a gente ainda dá mais tempo para algumas atividades. Isso vai sendo variado ao longo da vida dos nossos filhos, sempre, mas a gente não pode deixar de colocar a situação que todos esses pontos são essenciais ainda, eles não podem ser menosprezados. A gente não pode lidar com a situação de que a gente vai cessar alguma parte porque agora chegou a maternidade, né? Você não precisa, você pode até fazer escolhas, né? Mas você não precisa parar algum ponto. Vida profissional, né? Você vai dar uma pausa, depois você pode retornar, né? A sua vida sexual, você vai dar uma pausa, mas você vai retornar. Com outros filhos você vai equilibrar. Estudos, às vezes você pode dar alguma pausa, mas você vai retornar. Não é necessário cessar algo na sua vida, né, por causa da chegada dos filhos. Eu falo isso para as mães porque nós somos cheias de sonhos, de objetivos, e às vezes com a chegada dos filhos as prioridades vão sendo organizadas, mas os nossos sonhos, os nossos objetivos continuam lá, né? As coisas que a gente gostava de fazer continuam lá. Você vai dar um peso diferente em cada tempo, né, da vida do seu filho, mas você vai retornar a fazer com os pesos depois de um tempo, tentando organizar tudo isso. Então lembre disso, né? A chegada da criança não precisa cessar algo, é só o peso que você vai dando, um peso diferente para cada parte, tá? Terceiro ponto é que nós precisamos trabalhar com pausas, né? A mamãe me falou no sábado, mas Maria, como é que eu consigo, às vezes diante de todas as situações, a correria do dia a dia, parar, me organizar um pouquinho melhor? Eu falo assim, isso tem a ver com pausas. Às vezes é uma pausa pra gente só ir no banheiro e respirar depois que o nosso chefe falou alguma coisa, né? Às vezes é uma pausa para dormir um pouquinho, às vezes é uma pausa para sair dessas atividades que você está fazendo e fazer alguma outra atividade. Às vezes é uma pausa, eu falo que é criação de filhos, eu vou trabalhar e é a minha pausa de estar aqui, né, 24 horas tentando organizar a casa. Essa é a minha pausa. Cada uma de nós precisamos encontrar as nossas pausas, né? Quando eu leio um livro, eu também sinto que é uma pausa que me revitaliza muito. Então, encontre as suas pausas. Isso é necessário para a saúde emocional, preventivo de adoecimento, que a gente encontre os lugares, né, onde a gente sente mesmo uma energia revitalizada. Nós precisamos trabalhar com essas pausas. Pausas, mães, precisamos saber pausar. Pausar às vezes é só você respirar fundo, falar o seu sentimento para que você possa não agir de uma maneira descontrolada ou de uma maneira, a gente fala no piloto automático, que você já estava acostumada a agir. Então, as pausas são necessárias para nossa saúde. Tem muita coisa aí, eu falo, como pausar com tanta coisa para fazer? Pausa. Se você ficar doente, você vai ter que parar. E parar com uma carta que você não vai voltar. Parar porque você ficou internada e ficou lá uma semana no hospital, tomando soro, sem ver o seu filho, sem cuidar da sua casa, alguém cuidando de tudo, e você nem sabe como que as coisas vão se organizar. Então, nós precisamos das pausas realmente para prevenir, realmente, que aí a gente vai ter alguém falando dessa pausa e determinando essa data, tá? Quarto ponto, né? Então, isso tudo que a gente está falando sobre saúde emocional, o quarto ponto é que nós precisamos cuidar da nossa saúde física, que tem muito a ver com a nossa saúde emocional, né? Cuidar da nossa alimentação, cuidar do que a gente ingere, cuidar da água que a gente bebe, cuidar da atividade física, se vocês fazem,
né? Tudo isso é necessário sim. Às vezes a gente deixa essas coisas de lado, principalmente com a chegada das crianças, né? Não tem mais tempo para fazer tudo isso. Mas estar atento, e eu tô falando para mim quando eu falo para vocês, tá bom? Né? Estar atento a esse ponto, estar atento ao nosso corpo, né? Faz parte da nossa saúde emocional. Estar atento ao nosso formato mesmo, a gente poder se ver, a gente poder gostar do que vê, a gente se sentir bem. Isso tem a ver com saúde emocional e eu trabalho muito com as mães e elas falam muito sobre isso. Principalmente depois da chegada dos filhos, que às vezes o nosso corpo, né, tem muitas alterações, quantas gravidez às vezes a gente tem, né, o nosso corpo muda muito e a gente para de se ver, a gente para de cuidar, a gente para de sentir uma autoestima, né, a gente já não quer mais saber do nosso corpo e isso vai trazendo, né, isso é fases, né, de outros adoecimentos, mas isso é um bolo. Então, se a gente quer cuidar da nossa saúde emocional, cuidar da nossa saúde física, também é muito necessário, né? Principalmente a ingestão de água, alimentos saudáveis. Pensa agora em tempo de pandemia, gente. Quantos medos algumas mães aí, não sei se você que está me ouvindo agora teve esse medo, se você teve, você me fala depois, de ficar doente por Covid, ir para um hospital e não poder, seus filhos não poderem te ver, né? Então, assim, isso sim, né, pode trazer depois para os seus filhos, né, uma emoção, né, lidar com a tristeza, lidar com o luto, que for, mas que a gente cuide, então, né, da nossa saúde física, porque se você pegar um dia, né, o Covid, você estiver bem, não quer dizer que você não vai ter nenhum problema, né, mas é uma base para que você passe por ele e continue bem, né, continue com a sua família, continue fazendo tudo para que eles continuem bem, né, e quando a gente pensa fazer tudo para que a nossa família continue bem, é cuidar de nós. Né? A nossa família não está bem quando não estamos bem. Né? Então, quando a gente fala de uma mãe emocionalmente saudável, fisicamente saudável também, a gente vai falar de filhos, né, que têm maiores possibilidades de ser emocionalmente saudáveis, porque nós estamos nos conhecendo, nós falamos sobre os nossos sentimentos, nós expomos, mas nós não fazemos cobranças sem necessidades, a gente não precisa ficar gritando a todo momento, a gente não precisa ficar falando o tanto que a gente fala, né? Nós conseguimos viver em família de uma maneira mais harmônica. Isso não nos tira os desafios, tá bom? Isso não quer dizer que não vai ter mais grito na sua casa, que você não vai ter mais problema, que você não vai ser chamada na escola, né? Isso só quer dizer que você está muito atenta, consciente, né, do quanto que você proporciona, do quanto que a sua vida traz vida também, né, para sua família. E o último ponto, quinto ponto, eu quero falar para vocês aqui nós, mães, podemos pedir e aceitar ajuda. O quanto é difícil, né, a gente às vezes poder ligar para alguém e falar, nossa, ó, vem aqui, pega essa criança, fica aí com você um tempo, porque eu preciso descansar. Não é para você limpar a casa nesse dia, porque você precisa descansar, né? Quantas coisas a gente pode pedir ajuda e as pessoas ao nosso redor estão dispostas a isso, mas nós não falamos. E quando alguém vem nos conceder ajuda, a gente não aceita. Como se fosse assim, duas coisas diferentes. Eu sou responsável pelo meu filho, então eu não posso aceitar. E são duas coisas diferentes. Você continua sendo responsável pelo seu filho e é por isso mesmo que você está se observando hoje, vendo seus limites, vendo que você está ultrapassando seus limites e que você vai aceitar aquela ajuda. Isso sim é sua responsabilidade. Você não deixou de ser mãe, você não deixou de ser responsável.
A responsabilidade é exatamente de você saber que você está no seu limite e que eu vou precisar de ajuda, né? Não só ajuda de familiares, de amigos, você pode estar passando por uma situação de adoecimento, como eu falei lá no começo, já com alguns sinais, com alguns sintomas, e você precisa pedir ajuda de um profissional. Peça para alguém do seu lado te levar, peça para alguém te acompanhar, mande mensagem para alguém. Eu sei que quando a gente está em uma depressão profunda, às vezes nem isso a gente consegue, mas que a sua família nesse momento, que se você é parente de alguém que você observa isso, né, que você leve essa mãe, né, para um tratamento especializado. O adoecimento mental é tratado com especialistas. Eu sou psicóloga de formação, a gente trabalha muito junto com psiquiatria, neuro, psicólogo, médicos, né, pediatras, para que fono, né, quantos profissionais que estão aptos para tratar, né, para continuar, para orientar, para saber realmente, né, junto com você, cuidar e tratar e ver você depois desse tratamento, concluir esse tratamento e vendo você tendo mais possibilidades, né, de agir com seus filhos e com a sua família e com a sua vida. Isso é necessário. Não coloque como prioridade, mas a prioridade é os meus filhos, Maria. Eu não posso fazer um tratamento agora. Eu gasto isso com ele, eu gasto isso aqui com ele. A prioridade é os seus filhos. Se for os seus filhos, também é a sua vida, porque a sua vida é a vida dos seus filhos nesse momento, principalmente quando eles são muito pequenos. Não vou falar isso depois que eles crescem, porque eles vão tomar outros rumos e nós precisamos também passar por esse processo, mas que nesse momento você priorize não quer dizer que você vai deixar todas as outras coisas, mas que você dê a atenção que é necessário para a sua saúde nesse momento, para que você garanta que você vai estar junto com eles emocionalmente bem e que você garanta esse futuro deles também emocionalmente saudáveis. Isso é que eu tinha para falar para vocês hoje. Compartilha esse conteúdo com outras mães que estão precisando ouvir essas dicas, esses toques, mas procure ajuda especializada, né? Nós estamos disponíveis para acompanhar vocês. Eu trabalho com infância e juventude, trabalho com orientação de pais e mães online também. Então, se você precisar de ajuda, eu estou disponível, tenho outros tantos profissionais disponíveis, né, para poder te ajudar e te acompanhar nesse tratamento. Tá bom, gente? Boa noite, agradeço a presença de vocês, tá? Então, até quarta-feira a gente tem uma live 9h30 da noite, só tirar dúvidas. Então, se você quiser me chamar, eu sempre fico disponível nesse horário para que você me acesse e traga as suas considerações, as suas dúvidas, as suas perguntas. Boa noite, gente!